Quero adotar, mas já tenho um filho biológico. É melhor a criança ser mais velha ou mais nova? Eu quero adotar, mas eu também quero ter um filho biológico. Adoto antes ou adoto depois? Segura aí que esse vídeo hoje é para você que tem todas essas dúvidas sobre adotar uma criança tendo filhos biológicos. Roda a vinheta. Vez ou outra, dúvidas como essas chegam para mim no consultório, nas orientações, nas caixinhas do Instagram. Como é que eu faço para adotar tendo filhos biológicos? Como que eu faço a adaptação dessas duas crianças? O que eu preciso saber sobre isso? Então hoje eu vou trazer alguns pontos aqui bem importantes para que você possa considerar nesse processo de adoção. Começando pelo começo, bem comecinho mesmo, vamos falar de motivação. Para que você quer adotar esta criança? E por que é tão importante também saber dessa motivação? Eu já tenho um filho, eu quero outro filho porque eu quero ser mãe. Não, nem sempre é assim. Eu quero ser pai, nem sempre é assim também. Você precisa analisar se a motivação é querer mesmo ser pai e mãe dessa nova criança ou dar um irmão para o filho que você já tem. Mas as duas coisas não são iguais? Não, elas são totalmente diferentes. Ser pai e ser mãe de uma nova criança significa que você está disposto ou disponível a exercer essa parentalidade novamente, independente da relação que essas crianças venham a ter. Sim, porque alguns pais acreditam que ter irmão, e chegam aí concluindo a partir às vezes da sua própria vivência, que ter irmão é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que a criança ela não pode chegar com a função de ser irmão, amigo desta outra criança que já existe ou que futuramente vai existir, digamos assim. Se sua motivação for dar irmãos para o seu filho, não considerando que esses filhos podem não ser amigos e que pode rolar muita treta de irmãos aí, e você não pensou se você deseja realmente ser pai e mãe de duas crianças, na primeira dificuldade nessa adoção, as coisas podem se abalar. Então o primeiro ponto para pensar é esse. Você quer mesmo ser mãe ou pai de uma outra criança, além da que você já tem ou que está pensando em ter? Existe um ponto também que é importante deixar aqui para vocês, que é sobre o preconceito que se tem sobre a adoção. Algumas pessoas entendem que só adota quem tem questões com infertilidade. E aí você está pronto para falar, para esclarecer as pessoas sobre isso? A sociedade vai te enxergar como indo contra uma ordem natural. E você precisa estar seguro o suficiente dessa decisão para rebater todos esses mitos e preconceitos. Para a sociedade, é como se vocês estivessem traindo o que eles entendem como ordem natural das coisas, que é uma gravidez biológica. O trabalho com a família extensa, ele precisa ser feito em toda e qualquer adoção. Mas quando a gente fala da adoção, quando já se tem filhos biológicos, o trabalho com essa família extensa precisa ser feito com mais empenho ainda, porque essa criança ela tem grandes chances de entrar num esquema de comparação com a criança que já existe. E em alguns casos, com alguns familiares, ela pode ser inclusive preterida em relação àquele que chegou pela via biológica. E comportamentos da aproximação e da adaptação podem servir de grande munição para que esse preconceito ele se alargue. Então essa família, ela precisa ser preparada sobre as particularidades da adoção, é preciso trabalhar todos esses mitos e essas crenças limitantes em cima da criança que chega por essa via, para que se evite a comparação e facilite, inclusive, o processo de pertencimento dessa criança na família. E quando a gente fala em pertencimento, tem uma questão que também ronda a cabeça desses pais. Será que eu vou amar o meu filho que foi adotado da mesma forma com que eu amo, ou talvez eu ame esse filho que nasceu da minha barriga? Agora eu vou te dar uma resposta que pode gerar uma atrita. E se eu te disser que você não vai amar nunca nenhum filho da mesma maneira?
nem que todos sejam adotados ou que todos sejam biológicos. Ninguém ama dois filhos da mesma maneira, porque nenhum filho é igual ao outro. Eles são pessoas diferentes, eles têm necessidades diferentes e você vai precisar amá-los cada um à sua forma. E amar cada um à sua forma, amar de forma diferente, não quer dizer que o seu amor seja melhor ou seja pior. Ele só é diferente. Então, não, respondendo à dúvida que ronda aí na cabeça de vocês, vocês não vão amar os filhos biológico e adotivo da mesma forma. Entender que essas crianças vieram por vias diferentes já começa respeitando a sua história, que começa de forma diferente. Existe uma coisa também que aparece muito, que é a ordem desses filhos. Ah, você acha que eu devo adotar uma criança mais velha ou mais nova que o meu filho biológico? Você acha que eu devo ter um filho biológico antes e adotar depois? Depende. Depende muito do que você pensa, depende muito do perfil que você espera, depende muito do que você quer viver, depende de muita coisa. Não existe uma resposta correta. Independente de quem chegou antes, seja o filho por adoção ou seja o filho biológico, todos vão precisar passar pelo processo e entendimento da chegada de um irmão. E a chegada desse irmão vai modificar esse sistema familiar de alguma forma. Essa criança, que era filha única, ela vai passar a ser a irmã de alguém. E vocês, que eram pais de um único filho, vão passar a ser pais de 2 filhos. E como é que você pode fazer a introdução dessa criança no processo de adoção? Primeiro, ouça essa criança. Ouça, explique o que é teu irmão, explique o que é esse processo de adoção. Fale e introduza essa criança nas fases do processo, explicando para ela do que se trata, introduzindo elas nos processos de adaptação, de aproximação, como que ela pode receber essa nova criança, o que é que ela pode apresentar para ela. Se você já é pai ou mãe de uma criança nascida pela via biológica, entenda que não necessariamente essa criança que vai chegar, ela vai seguir os marcos de desenvolvimento dessa criança que você já conhece. Todo um histórico de violência, negligência e abandono, ela interfere no desenvolvimento dessa criança, mas que ela pode recuperar com todos esses estímulos. E saber disso é importante para que comparações, elas não existam. E principalmente se a idade for muito próxima. Explique a esta criança que já está na sua casa por qual motivo aquela criança ela pode agir de uma determinada forma ou não. Porque para uma criança que já está na família e que já faz determinadas coisas com autonomia, ver uma criança de uma idade muito parecida com a sua e que não faz, pode gerar questionamentos. E se essa criança entender, né, o processo e a história e o que faz com que aquela nova criança se comporte daquela forma, ajuda muito no processo de adaptação, inclusive de colaboração desse irmão. Entenda o processo natural de convivência entre irmãos. Pode existir briga, pode existir disputa, e isso não é especificidade da adoção, e sim do relacionamento entre irmãos. O importante é entender que tendo um filho biológico antes, tendo um filho biológico depois, essa relação ela vai precisar ser construída de qualquer forma. Se você chegou até o fim do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo e diz aqui embaixo qual dúvida ou qual perrengue você já passou na adaptação entre irmãos, na adoção ou não. Beijo e até o próximo vídeo.